Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma vez aqui para uma breve reflexão e eu quero hoje me ater nessa madrugada, na nossa reflexão da madrugada, a uma parte apenas de um versículo que está em Mateus capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 33, apenas a parte A, que diz assim, ó: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Glória a Deus. Irmãos, aqui mostra o Senhor Jesus ensinando muitas coisas aos discípulos e às multidões que o seguiam. O cenário em questão é o Monte das Bem-aventuranças, que começa no capítulo 5, logo depois dele ali passar e ser tentado pelo diabo no deserto. Foi batizado, foi tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias e logo depois ele subiu ao monte e começou a ensinar como mestre. E os discípulos ficavam bastante atentos àquilo que ele estava falando e as multidões também. E uma das coisas que ele batia bastante na tecla era sobre isso que nós falamos, irmãos. Ele fala assim, ó: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Bom, nós aprendemos ouvindo, irmão. Tanto que ele vai dizer do grão de semente como a palavra que cai nos 4 tipos de terreno, que aquele que ouve com atenção, que é o que frutifica, a 30, 60 e 100. Quando nós aplicamos bastante atenção naquilo que estão nos ensinando e ouvindo, algo que nós desejamos e almejamos a alcançar, quando se refere à palavra de Deus, ela vai produzir um fruto que multiplicará em qualquer esfera de ação dela, a 30, a 60 e a 100. Logicamente, irmãos, está falando de uma semente, precisa ser regada, cultivada, virar uma frondosa árvore e depois frutificar. Não é algo que o resultado vem imediato, mas algo que atrapalha muito justamente é isso. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. E logicamente aqui nessa questão desse versículo, até o versículo 37, ele está falando especificamente sobre juramentos. Eu nem vou entrar no mérito dessa questão, mas sim naquilo que ele está dizendo. Vocês ouviram o que está sendo dito, e muitas das vezes ele falava assim: porém eu lhes digo agora. Algo difícil, irmãos, de abandonar mesmo, algo difícil de justamente eliminar, para que nós venhamos a aprender novamente, é eliminar aquilo que foi nos ensinado, aquilo que nos foi dito anteriormente. E nós sabemos que ensinos, costumes, regras e até mesmo religião é passado de pai para filho, e muitas vezes de geração em geração em determinada cultura. Assim o mundo gira, assim o mundo quer que seja. Por quê? Porque ficamos presos na mesma forma de pensar. E quando Jesus chegou, é bem verdade que ele trouxe um novo pensamento, e algo que ele dizia era sempre isso: vocês ouviram o que foi dito antes, eu porém vos digo. Então precisamos, irmãos, arriscar. Eu até entendo que para nós verdadeiramente consertarmos algo, precisamos identificar sim aquilo que está de errado. Mas precisamos entender que se um acerto passa de geração em geração, um erro pode passar de geração em geração. E outra coisa que nós devemos aprender: nem tudo aquilo que deu certo para os nossos pais, para as nossas gerações anteriores, de fato pode dar certo para nós. Então, mesmo que eu esteja fazendo algo errado, mesmo que eu identifique que no meu padrão de comportamento, ou então em algo que eu tenha almejado conquistar, eu não tenha conseguido porque eu não tenho executado direito, eu prefiro focar naquilo que é a solução. Sim, é importante, a mensagem do Evangelho começa dessa forma: arrependei-vos, mas ele também diz: crede nas boas novas. Marcos capítulo 1, versículo 15. Porque não adianta nós só sabermos o que nós estamos fazendo de errado se nós não soubermos exatamente o que nós precisamos fazer certo. Então, quando eu aprendo essas coisas, o que eu faço? Eu foco em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o homem perfeito e nele nós podemos confiar. Eu foco na palavra, eu foco na solução e não fico focado no problema. E pensando nisso, quero deixar justamente um versículo para vocês que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ele fala: irmãos,
Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar por isso? Senhor, nós colocamos diante de Ti, eu, meu irmão e a minha irmã, que estamos aqui com firmeza de propósito, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, focarmos naquilo que é a solução. E eu creio que a melhor coisa a se fazer, logo depois de identificar o erro e sim nos arrepender, consertar, esquecer e deixar para trás, é principalmente focar na solução, focar em Jesus. Eu creio que o Senhor é a solução e eu creio que o Senhor tem a resposta para todos os dilemas da nossa alma. Nós cremos que o Senhor pode trazer, ó Pai, uma nova realidade ao nosso cenário apenas soprando a Tua palavra. Então ajuda-nos a eliminar aquilo que nós aprendemos a não dar atenção aos caminhos da nossa mente que estão impregnados e muitas vezes, Pai, se tornam memórias repetitivas que nos levam a cometer as mesmas ações, focando no Senhor, olhando para o Senhor, mantendo os olhos fixos em Ti. É o que nós queremos hoje, Pai, em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Mantenham os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da sua fé, que, suportando toda a vergonha, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.